E aqui eu coloquei uma meta financeira clara, muito simples de como chegar no faturamento de R$ 20.000. Se você tem um ticket médio de consulta de R$ 90 e por dia você tem uma média de 12 a 15 pacientes, daria 20 dias trabalhados, gente, tirando o sábado e o domingo, tá? Tirando o sábado de atendimento. Você tem um faturamento bruto de 21.000 a R$ 27.000 por mês. Aqui eu coloquei um valor alto de custos, mas a gente pode reduzir demais esses custos, mas um valor de R$ 8.000, onde você paga o aluguel, você paga uma secretária para poder fazer os agendamentos para você, água, luz, internet, e um investimento de R$ 2.000 a R$ 3.000 de marketing. Com esse investimento de R$ 2.000 a R$ 3.000 de marketing, você faz muito mais do que 12 a 15 consultas por dia, tá? Então você tem uma demanda maior, porque esse investimento de marketing é um investimento alto, desde que você saiba onde esse dinheiro do marketing está indo, que é o que eu ensino também aqui dentro do módulo de posicionamento e marketing. Olá, colega optometrista, seja muito bem-vindo a essa aula. Eu separei essa aula para vocês do zero aos R$ 20.000, faturando com optometria. E para quem não me conhece, sou Caroline Chioca. Eu estou dentro do ramo da optometria há 13 anos, né? Sou formada há 13 anos, não sei qual é o ano que você vai estar vendo esse vídeo, mas em 2025 eu completei 13 anos de formação. Venho de famílias de optometristas. Meu pai era ótico prático, então eu nasci dentro da ótica, né? Literalmente, né? O fundo da ótica do meu pai era a nossa casa. E na nossa cozinha, metade da nossa cozinha era um laboratório de surfaçagem, né? Então eu sou da época dos cristais ainda, não existia resina e nem policarbonato. Então, desde quando eu me formei, durante 10 anos eu fiquei trabalhando para fora, né? Atendia externo, né? Então, assim, atendi muitas campanhas, atendia para óticas, né? Para franquias de ótica. E após a pandemia, em 2021, quando aconteceu a DPF, eu decidi que era hora de ter o consultório. Na verdade, era um sonho que eu tinha desde criança, né? Eu via meu pai trabalhando, eu via minha mãe trabalhando, que minha mãe é optometrista também, e eu via, assim, a vontade de meu pai e da minha mãe ter um consultório, atender de jaleco, sabe? Então, eu acho que era algo que eu sempre trabalhei isso na minha cabeça. E quando saiu a DPF, foi assim algo para mim extraordinário. Tem optometristas que eu converso que às vezes falam assim para mim, Carol, mas que mudou a DPF? E para mim mudou tudo, mudou a minha vida após a DPF, né? Porque assim que a gente montou o nosso primeiro consultório, trabalhando de forma organizada, de forma bem estruturada. Eu montei um plano de ação para abrir o primeiro consultório, né? E com o que a gente tinha, tá? Com os equipamentos que a gente tinha, que eram os equipamentos que a gente atendia externo. Então, a gente fez a locação de uma sala e é onde a gente montou esse plano de ação, que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o plano de 20.000, né? De 0 a 20.000 para faturamento em consultório optométrico. Então, essa aula ela é muito bem direcionada para vocês entender melhor como funciona e colocar o consultório como algo que realmente dá para ter um excelente faturamento. Se você tem uma ótica, mas você tem o consultório, você pode faturar muito bem com o consultório e faturar muito bem com a ótica. Se você tem o consultório e atende para fora, as óticas te indicam, você consegue sim faturar em busca dos particulares também, né? O nosso foco hoje, a minha rede de consultório, ela é 100% particular e sempre foi. Era algo que eu sempre busquei desde o início, né? Por eu estar no ramo há muito tempo, eu não queria ter uma dependência de agenda. Né? Então, eu queria, por exemplo, ter a minha agenda montada, eu saber quantos pacientes eu vou atender amanhã, quantos pacientes eu vou atender hoje, porque eu simplesmente eu saía para atender antes da minha clínica e eu não sabia se eu ia atender 40, 30, 20, 60 pessoas, né? Então, para quem é optometrista sabe,
Exatamente, você sabe exatamente disso que eu estou te falando. Então, eu queria ter essa previsibilidade de faturamento, sempre quis. Então, é algo que eu sempre busquei. Então, nessa aula, eu vou mostrar para vocês que, de forma muito simplificada, você consegue colocar em prática essa aula que eu vou te ensinar e já vai mudar, a sua mentalidade sobre a estruturação e como conduzir melhor o seu consultório. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela com vocês. Então, aqui, ó, optometrista 20K. Como estruturar o seu consultório para faturar 20 mil por mês em 30 dias? Gente, esses 20 mil por mês, vocês podem faturar muito mais do que isso, tá? Esse valor de 20 mil por mês é um valor baixo que eu coloco. E quando eu mostrar essa aula para vocês, vocês podem ver que isso pode aumentar ainda mais, 20, 30, 40, 50 mil reais com o consultório optométrico. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu deixo bem especificado para vocês é sobre a mudança de mentalidade. Porque a gente veio de uma era onde a optometria não foi valorizada, né? E aí, o que que acontece? Como lá atrás a gente passou por todos os problemas e ainda enfrentamos muitos problemas dentro do nosso segmento, a gente tem na nossa cabeça que a gente sempre tem que estar ali escondidinho, dentro de uma salinha onde as pessoas não sabem quem a gente é, né? E na verdade, não. Quando você muda isso na sua cabeça, você vira essa chave na sua cabeça, tudo muda. Então, antes de alcançar os 20 mil, você precisa se tornar um profissional que pense e age como alguém que fatura 20 mil. Se você não colocar, que nem eu falei para vocês, era algo que eu pensava desde criança, desde a infância, né? Então, pus isso na minha cabeça e coloquei para agir, né? E eu fui lá e coloquei todos os meus esforços, e você precisa fazer isso também. Se você não acreditar que o seu consultório pode faturar, se você não acreditar que você consegue montar um consultório, se você não acreditar que você tem esse potencial e é um excelente profissional, ninguém vai conseguir fazer isso por você. Então, o meu objetivo dessa aula é ensinar o passo a passo prático e mental para sair da estagnação e atingir a estabilidade de 10, 15 consultas por dia. E, gente, eu coloquei aqui um ticket médio de R$ 90. É um ticket médio baixo. É o que nem eu falo para vocês. Hoje, um corte de cabelo sai 30, R$ 40. E tem homens cortando cabelo de 15, 15 dias, fazendo a barba, né? Então, uma consulta que o paciente vai fazer agora e vai retornar daqui a um ano, né? Um pouco mais até, né? Tem gente que faz a cada 2 anos, mas imagina, por R$ 90 a consulta, então é um ticket médio bem baixo, que você consegue tranquilamente colocar esse valor em prática ou até mais, tá? Hoje eu já tenho mentorados que praticam o valor de 150, R$ 200 a consulta tranquilamente. Então, aos pilares da mentalidade é enxergar o consultório como uma empresa. Então, gente, se você não pegar o consultório e você legalizar ele com todas as documentações necessárias, com toda a estrutura necessária. A estrutura, gente, é um CNPJ, é um alvará da vigilância sanitária ou alvará da prefeitura para você trabalhar tranquilamente. A partir do momento que você faz isso, você já entende que aquilo é uma empresa, né? É igual quando você monta uma ótica, você monta qualquer comércio, você precisa estruturar e entender que aquilo é uma empresa e que aquilo vai virar, né? Depende dos seus esforços, da sua mentalidade em acreditar que aquilo vai acontecer e colocar em prática, né? Ter clareza das metas e métricas semanais. Isso é muito importante. A gente tem uma meta aqui na nossa rede de consultório de atendimentos. E essa meta ela tem que ser diluída, não é uma meta mensal, somente uma meta mensal. A gente tem a meta mensal, a meta semanal e a meta diária de consultas. Quando você faz isso, você dilui, você vê que fica muito mais fácil para você atingir o objetivo de vocês. Eu vou mostrar aqui embaixo na aula. Valorizar o próprio trabalho e investir no crescimento. Investir no crescimento é você estar sempre buscando essa melhoria, que seja naquilo que você sente que tem mais dificuldade, né? Então, se a sua dificuldade é empreender dentro da optometria, procure mentorias
Para aprender na optometria, se a sua dificuldade é técnica, busque pessoas que têm esse conhecimento técnico para poder te ensinar. Se a sua dificuldade é conduta optométrica, você não sabe como conduzir o consultório, conduzir o paciente, uma patologia, busque quem já tem esse conhecimento. Isso daí faz você evoluir mentalmente, porque você se sente capaz, de fazer aquilo que você almeja fazer. Aplicar a estratégia de posicionamento e marketing, manter constância mesmo nos meses fracos. Nós temos alguns meses dentro do ano que ele altera um pouco o faturamento, e eu vejo gente desesperado quando isso acontece, né? Gente que não tem essa previsibilidade, né? Então, isso nós temos que ter. Né? E a gente tem que usar a estratégia de posicionamento e marketing. Por exemplo, nos meses que nós sabemos que a demanda tende a diminuir um pouco, o que que a gente fazemos? Nós investimos mais no posicionamento e no marketing, né? Por quê? Porque a gente investindo mais, a gente tem um retorno maior. E aí a gente consegue igualar aquele mês que talvez poderia ser um pouco mais fraco, a gente consegue se manter dentro da média.